E aí, pessoal do Programação Simples, as dicas de hoje são essenciais para que vocês possam ter uma regressão de qualidade para que o trabalho de vocês seja bom. Não se esqueçam de conferir os outros vídeos do canal também, porque tem muito conteúdo bom para vocês aí. Um abraço e até mais. Na aula de hoje, nós vamos aprender a diagnosticar a qualidade de uma regressão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no R é carregar o pacote de dados chamado AER, que ele tem as bases de dados que nós vamos utilizar, por exemplo. Então, rodando esse comando library AER, após você carregar esse comando, nós vamos usar a base de dados que se chama collage distance desse pacote. Aqui você pode ter uma ideia de como se compõe essa base de dados. Eu já usei ela no meu vídeo anterior. Para quem está vendo esse vídeo, a minha videoaula pela primeira vez, vou falar um pouco dessa base de dados e o que compõe ela. Em suma, o que essa base de dados tenta analisar é qual é o desempenho de um aluno, dado algumas características da família dele e dele. Então aqui você tem o gênero da pessoa, a etnia, o próprio desempenho dela na escola, se o pai tem ensino superior, a mãe, se a casa é quitada e entre outras coisas. A distância do colégio. Enfim, são várias coisas, vários determinantes do desempenho do aluno no colégio. Então, para que a gente possa fazer a nossa análise, nós vamos filtrar essa base de dados, que tem 4.739 observações, para apenas as 100 primeiras, porque vai facilitar a visualização do que a gente quer fazer. Então, eu estou redefinindo essa base e mantendo aqui apenas as 100 primeiras observações. Você pode vir aqui, mudou para 100 observações. Para você ter um detalhe da base de dados, que é o que a gente viu aqui, você pode também usar esse comando aqui, str, o nome da base, e aqui vai aparecer no output quais são os tipos das variáveis e alguns valores iniciais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a regressão básica para poder analisar a qualidade dessa regressão. O que eu estou fazendo aqui, na regressão, né, eu chamei a minha regressão de reg, LM é Linear Model, né, o formato LM é o código para eu rodar uma regressão linear. Aqui eu estou usando como base de dados a minha base collage distance, e eu estou rodando, então, como variável dependente, o desempenho, que é o score, em função do salário da família, mais se o pai tem escolaridade, ou seja, ensino superior, mais se a casa é quitada. Essa vai ser a minha regressão. E como que a gente vai fazer essa análise? Como que a gente vai ver os resultados de forma visual, se essa regressão é ou não boa? Quando você dá esse comando plot reg, vão aparecer 4 gráficos aqui. O primeiro gráfico ele está comparando os resíduos versus os valores preditos. O segundo gráfico ele tem uma normal. O terceiro gráfico ele está relacionando os valores preditos e os resíduos padronizados, a raiz dos resíduos padronizados. E por fim, o último gráfico ele está relacionando a alavancagem com os resíduos também. Então nós vamos ver os principais gráficos aqui, os mais relevantes para você analisar o desempenho ou a eficiência da sua regressão, se ela é ou não boa. Então vamos começar com esse primeiro gráfico aqui, que ele relaciona os resíduos com os valores preditos. Aqui nós temos um exemplo comparando uma regressão boa com uma regressão ruim. Do lado esquerdo a gente tem uma regressão considerada boa, porque a dispersão do erro em relação aos valores preditos ele não segue um padrão e a dispersão não é muito grande, né? Os resíduos não são tão grandes assim em relação à regressão. Então essa é uma regressão considerada boa. Já do lado direito aqui a gente tem uma regressão tradicionalmente ruim, porque ela tem esse formato de U. Quando ela assume esse formato de U, isso geralmente significa que você está precisando introduzir alguma variável quadrática no modelo. Está faltando alguma coisa aí. Se ela tivesse um formato de cone aqui, então subindo assim, depois descendo, seria um forte indicativo que a variância de y não é constante. Então você teria um problema de heterocedaticidade ou autocorrelação. O próximo gráfico relevante é o gráfico que relaciona o ponto de alavanca e os resíduos. O ponto de alavancagem ele mede o peso da observação na regressão. Quanto maior é o ponto de alavancagem, mais distante aquela observação está das demais observações na sua amostra e ela tem um peso muito grande. Aqui, novamente no lado esquerdo, a gente tem uma regressão boa
em que você não tem nenhum padrão dos resíduos se distribuindo em relação à alavancagem, e também as observações que têm um resíduo muito grande, elas não têm uma alavancagem muito grande, né? Que é o caso desses 6 aqui, o 1, ele, no entanto. Então, o que a gente está vendo aqui é uma regressão que não tem um padrão no gráfico, e eles estão meio que distribuídos próximo do zero. Já do lado direito aqui, a gente tem uma clara relação positiva entre a alavancagem e os erros padronizados. Aqui, quanto maior é a alavancagem, ou seja, o peso daquela observação na regressão, maior é o erro padrão daquela observação. Então, além dela ter um peso muito grande, na regressão ela está fora a distância entre o valor previsto e o valor de fato observado é muito grande. Isso é um forte indicativo que a gente tem um outlier. O que a gente pode ver aqui, então, olhando esses dois gráficos aqui, dos resíduos versus os valores preditos, e do ponto de alavanca dos resíduos, é uma tentativa de identificar os outliers. Aqui ele já até destaca algumas observações que podem ser. A observação 1, a 30 e a 28 nessa regressão ruim são fortes indicativos de serem outliers, e a 1 aqui na boa também. Vamos ver como é que isso fica na nossa regressão. Novamente a gente vai rodar esse comando, plot. Pode rodar esse comando, que a gente vai ter aqui. No nosso modelo, o formato do nosso gráfico ele é assim, que indica que você tem uma distribuição mais ou menos igual, e que o modelo ele não parece ser um modelo muito ruim, na verdade. A distribuição dos erros aqui ela está seguindo alguns padrões normais, que são comuns em determinadas regressões. E o que a gente pode identificar aqui já de cara, que essa observação 1 aqui, ela tem um resíduo muito alto na regressão. E o valor predito é muito alto. Aqui você não vê nenhum padrão em relação ao valor dos predito e os resíduos. Então não tem um indicativo de, por exemplo, forte heterocedaticidade ou algo parecido. Já com relação ao próximo gráfico, esse gráfico normal, para você ver a eficiência desse gráfico, para você saber se a regressão é boa, quanto maior o número de pontos que estão em cima dessa linha aqui, melhor é a regressão. Vamos para o próximo relevante. Aqui a alavancagem também, o gráfico é muito parecido. Ponto de alavancagem com os resíduos. Você tem uma distribuição mais ou menos igual dos nossos resíduos, próximos de zero. Poucas são as observações que estão longe, tipo 47, a 58 a 63. Então isso é um indicativo que a regressão é razoável também, através do gráfico. Bom, pessoal, lembrando que não necessariamente você precisa tirar uma observação extrema, porque ela pode ser muito relevante para o seu modelo. Isso tem que ser visto com muito critério. Mas essa forma aqui que a gente está usando é para você conseguir identificar e filtrar caso não seja relevante. Esse outlier. Então, para fazer isso, caso você não queira fazer uma análise gráfica, você queira usar algum software para identificar essas observações extremas, você pode usar esse pacote de dados aqui chamado CAR. Esse primeiro comando aqui, chamado Outlier Test, ele vai te dar qual é a observação mais extrema do seu modelo. Então aqui o que nós temos é que a primeira observação, aqui no output você vai poder ver, ela é a observação mais extrema que a gente tem no gráfico. Ela é um forte indicativo de que essa é um outlier, e talvez você removendo ele do modelo, você terá um resultado ligeiramente diferente, que é o que a gente pode ver aqui no primeiro gráfico. Essa observação número 1 é a mais afastada de todos aqui do gráfico. Também, se você quiser um reporte mais aprofundado de todas as observações que você tem, você pode usar esse Influence Measures. Ele vai te dar os cálculos para vários indicadores aqui, por exemplo, a distância de Cook, o H-hat, covariância e o fit, várias outras coisas, né? Os betas. E aqui, do lado, você vai ter um asterisco em todas as observações que elas têm um peso muito elevado. Você pode observar aqui, a número 1, ela tem um peso elevado. A observação 37 a 38 e algumas outras têm um peso muito grande na regressão. Talvez convenha você filtrar essas observações.
Mas como eu havia comentado, várias dessas observações elas estão marcadas aqui no gráfico. Você pode ver também. Então, para você ter uma ideia de como que essas observações impactam o resultado, eu vou mostrar o output aqui da nossa primeira regressão. O que a gente tem aqui? O valor do intercept é 37, o valor do impacto do beta para o salário é 1,45, para a escolaridade do pai é 6,57 e para a casa quitada é 3,27. Caso você queira filtrar, por exemplo, a primeira observação, para ver como será o resultado, você pode rodar uma segunda regressão aqui. Vamos copiar esse comando aqui e remover apenas a primeira observação. Agora a gente pode dar um summary nessa regressão para ver como é que ficou o resultado. Então, comparando os dois aqui, olha o que você pode ver aqui. No primeiro era 37 o valor do intercept, passou para 36,94. Do salário era 1,45, passou para 1,45. Era 1,459, agora 1,455. Mas o pai tem ensino superior era 6,5 e aqui passou para 7,3. E para a casa quitada passou de 3,27 para 3,47. Isso mostra que essas observações elas têm um peso muito grande na sua regressão, então você consegue, através dessa análise visual e também rodando esses comandos como Outlier Test e o Influence Measures, filtrar os resultados dessa regressão para esses outliers. Você vai identificar eles e vai ver se de fato essas observações são relevantes ou não. Assim você vai conseguir fazer uma regressão boa. Além disso, o que a gente viu antes também é que o formato desses gráficos aqui, ele mostra se a sua regressão está faltando algum regressor a mais, algum quadrático, ou se existe a possibilidade de ter uma heterossedasticidade. Caso você encontre algum desses problemas de heterossedasticidade, a regressão ela tenha de fato que ser retirada algum desses outliers. Para você retirar os outliers, você pode rodar filtrando a base de dados assim como eu fiz aqui. E para você corrigir para a heterossedasticidade, tem um vídeo meu anterior que eu ensino como você faz isso.